Olá pessoal, tudo bem? Sou Edilene dos Anjos, aqui do canal da Vitária Business, aqui da nossa empresa da Vitária Invest, e hoje nós estamos aqui com mais uma entrevista exclusiva para esse especial Construindo o Futuro, onde a gente está apresentando os nossos parceiros comerciais, que são as construtoras aqui da cidade de Tubarão. E hoje nós estamos aqui na construtora Fênix para entrevistar o diretor Márcio Mendes. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Edilene. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos você ter aberto as portas da sua empresa para nos receber, não só como parceiros, mas também para compartilhar um pouquinho dessa história, da história da Fênix. Obrigado, fico à tua disposição. Então, vamos contar um pouquinho da história dessa construtora, Márcio. Como começou a Fênix? A Fênix é um trabalho de 11 anos e ela começou, eu penso que como muitas empresas começam, nós tínhamos alguns terrenos que eu adquiri ao longo da minha carreira de trabalho. Eu trabalhei durante 25 anos numa empresa e o que eu pude adquirir lá, sempre gostei de investir em terrenos. E depois de 25 anos eu vi que estava na hora de mudar de atividade e eu tinha alguns colegas de trabalho, entre eles o Miguel, grande parceiro, e tinha um conhecido que era o Neno, e a gente decidiu então em conjunto fazer uma obra, que eram algumas salas comerciais aqui em Oficinas, um bairro de Oficinas. E começamos a tomar gosto por aquilo e decidimos então fazer o segundo empreendimento, que foi o edifício Fênix, com 6 apartamentos, um por andar. E assim foi começando, fomos tomando gosto. E faz 11 anos que nós estamos nessa labuta, onde a gente se dedica e gosta de fazer o que faz. Eu gosto de fazer e tenho a sorte de encontrar também bastante colegas que gostam e amam fazer o que fazem. Qual é o perfil de produto que vocês constroem e oferecem no mercado? Eu agradeço por essa pergunta. Eu penso que o produto que se trabalha, seja ele um loteamento, uma ponte, dentro das obras de arte, de engenharia civil, nós trabalhando na área habitacional, nós sempre procuramos fazer, independentemente do tamanho, do preço, o que nós melhor pudermos fazer, em termos de qualidade de projeto, em termos de qualidade de terreno, em localização, acesso, em acabamentos, enfim, a criação do todo de uma moradia, de uma habitação. Esse é o perfil, independentemente de tamanho e de preço. É só para as pessoas entenderem, Márcio, então vocês trabalham exclusivamente com construção de empreendimentos, de prédios? Sim, nós fazemos, o nosso foco da Fênix são residenciais. E atualmente a nossa história ela vem com residenciais verticalizados, os prédios, edifícios. Certo. Como você percebe o mercado da construção civil aqui em Tubarão? Eu percebo, até por conta de uma pesquisa que foi feita recentemente através do Sinduscon, que existe sim um déficit habitacional em Tubarão, na região sul, no estado de Santa Catarina, no país e no planeta não é diferente, na maior parte pelo menos do que se tem conhecimento. Então existe um déficit habitacional, existem muitas famílias que moram ainda de aluguel e a cada ano nós temos uma taxa de natalidade aí na cidade de Tubarão em torno de 1,2% ao ano, e isso já de algum tempo, e segundo a pesquisa nós temos aí a cada ano uma necessidade em torno aí de 1.300 a 1.500 novas moradias, que são aí atendidas por todas as empresas que labutam, que trabalham nessa área. Então existe sim um déficit habitacional já criado no passado e esses a cada ano em torno de 1.300, 1.500, se a pesquisa desse instituto que foi feita através do Sinduscon estiver correta. Vale a pena ressaltar que além desse déficit ocupacional de residências, a gente também vê muitas pessoas investindo no mercado imobiliário, e atentando também para o futuro de Tubarão, por tudo que a cidade tem para oferecer e tem a crescer, então se tornou atrativo investir aqui na cidade de Tubarão. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu penso que, do ponto de vista da cidade de Tubarão, é uma cidade
magnífica, né? Estrategicamente situada entre a serra, o mar, cortada exatamente ao meio por uma artéria de tráfego que liga aqui, inclusive, com o Mercosul, que é a BR-101. A gente também tem uma SC que nos liga com a serra. Então, do ponto de vista viário, nós estamos fabulosamente inseridos, né, do ponto de vista da localização entre as opções de belezas naturais que esse planeta oferece também. E Tubarão é uma cidade que é cortada por um rio, que é um recurso natural magnífico, tem terras férteis, né? Temos aqui um setor de saúde magnífico, um setor de educação fantástico, o comércio muito bom, a indústria cada vez chegando mais, né? Vamos ter aqui, junto à Ivânia Freta, mais uma grande empresa, né, de grande porte, que é a Intelbras, entre outras, né? Então, é um lugar magnífico para viver. Eu conheço algumas pessoas que vêm de fora, de cidades maiores, né, Porto Alegre, São Paulo, outros estados, e quando aqui chegam, se apaixonam pela terra, pelo povo de Tubarão. Então vejo como, enquanto cidade, um lugar magnífico para se investir. E do ponto de vista, como falávamos aqui na questão anterior, do ponto de vista do déficit habitacional, é uma oportunidade gigante, né? E saber investir também é uma grande sacada, como na bolsa, enfim, como uma opção de um ganho financeiro, também é uma grande oportunidade para aqueles que tenham pelo menos o beabá dessa ciência, né, para que possam fazer um bom investimento no setor de imóveis. Ressaltando que como Tubarão está se tornando referência em vários segmentos, né, como saúde, educação, serviços, a gente está tendo uma demanda muito significativa de imóveis para locação. Para locação, verdade. Então tem essa procura grande aqui de imóveis, tanto de médio padrão, né, até o alto padrão, voltado para locação. Perfeito. Isso aí é um nicho bem interessante aí para os nossos clientes investidores, né? É verdade, Dilene. Você que trabalha numa imobiliária, é sabedora que aqui nós temos na região uma imobiliária que é exclusivamente dedicada à parte de locação. Haja vista, então, eu penso que isso é viabilizável, né? Pela consequência de haver esse nicho, né? E ela dedica-se exclusivamente só nessa área. Mas demais imobiliárias, naturalmente, também trabalham com o segmento de locação. E é um nicho maravilhoso, né? Maravilhoso. A locação de imóveis residenciais. E comerciais, então, nem se fala também. Exatamente. São oportunidades geradas aí pelo mercado imobiliário, né? A gente sabe que a construção civil ela é um vetor dentro da economia. Sem dúvida. Junto com o mercado, a indústria automobilística. Quais são as oportunidades geradas pela indústria da construção civil aqui na nossa região, na nossa cidade, Márcio, do seu ponto de vista? Temos tempo? Eu brinco com a pergunta porque eu vejo como gigante. Sim. É gigante. Se nós formos olhar assim do ponto de vista social, começaria por aí, é um grande gerador de salários, de emprego, de pão, né? O pão de cada dia para as famílias. Isso aí eu penso que não existe dinheiro que pague, que remunere, né? Porque dá condições às pessoas habitarem, vestirem, estudarem, cuidarem da saúde, da alimentação, as necessidades básicas, entre outras, né? Do ponto de vista da economia, movimenta não só o próprio setor, né, como demais setores, né? Eu costumo dizer que uma empresa contratada para trabalhar na construção civil, como terceirizada, por exemplo, garante aquele que vai trabalhar o pão para levar para casa, que ao comprar o pão dá ao padeiro também a condição de levar o seu próprio pão para casa, e ao comprar a farinha para fazer o pão vai dar... E assim a cadeia é muito grande, ela envolve bastante, né? O setor da construção civil envolve mais de 10% da economia do país, em toda a sua cadeia, né? Comércio, a prestação de serviços, né? Os trabalhadores, os projetistas, enfim, além do próprio mercado, naturalmente, dos materiais de construção e dos próprios imóveis. Então, oportunidades sociais, oportunidades econômicas, oportunidades financeiras de ganhos de capital para os investidores. Então, é um universo assim magnífico, um celeiro
de oportunidades. E sem dúvida que é uma das questões que nós da Fênix visamos e nos preocupamos e trabalhamos dentro das nossas condições de visão, que procuramos desenvolvê-la permanentemente, levar aqui a habitação como uma forma, uma qualidade às pessoas e, sobremaneira, nós até usamos com bastante frequência, Edilene, uma figura que esteve aqui nessa cidade de Tubarão, que foi o senhor Samuel Klein, quando em 2005 foi inaugurada a Casas Bahia aqui em Tubarão. E bem antes disso, em 2005, a família Klein ela percebeu que haviam muitas famílias que não tinham uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, um micro-ondas, e eles perceberam que eram famílias com mais desafios financeiros e que poderiam financiar esses eletrodomésticos com parcelas bastante reduzidas, vendendo em 24, 36, até 48 vezes, um carnezinho aí de 30, 40, 50 reais mensais. O que tornava então e criava a máxima de dar acesso, criar acesso. Então eu penso que em termos de oportunidades, olhando por essa ótica, as empresas do setor da construção civil, no que diz respeito ao que nós labutamos, que são os residenciais, que se conectem com essa perspectiva de dar acesso. Existem muitas possibilidades de dar acesso às pessoas, né? A parte creditícia, a parte da habitabilidade, as áreas comuns. Nós recentemente lançamos o Vila Parque, que é um produto na faixa aí de 400, 450 mil reais, 75, 85 metros quadrados de área privativa, onde nós estamos dando acesso a esse padrão de bolso, não só do ponto de vista do investimento, né, que nesse momento é uma fantástica fonte de rendimento para aquele que investe como morador, como um comprador investidor, dando acesso a uma área de luxo nas dependências comuns do empreendimento. Então eu vou ter a minha propriedade, a minha área privativa, o meu apartamento, mas eu estou sendo também um dos proprietários, compartilhando com os demais, uma área comum de luxo. Então isso entra dentro do princípio de dar acesso, né? E aí nós temos, por exemplo, a condição de comercialização, que ela também, não só nossa, como demais empreendedoras aqui da nossa região e do país, que também buscam dar esse acesso às pessoas do ponto de vista creditício, né? Que a parcela caiba no bolso para que a pessoa possa adquirir o seu tão sonhado imóvel próprio, né? O sonho, como é dito, da casa própria, do apartamento próprio. São oportunidades, né, geradas para todos, né? Não só para uma pequena parte da sociedade, mas para todos, né? Quando a gente investe na indústria, no serviço, a gente consegue desenvolver e gerar essa oportunidade. Ô Márcio, a gente estava falando ali, você já falou um pouquinho do produto, né, do Vila Parque, que é um projeto fantástico. Então, queremos saber assim, o que a Fênix ela traz de diferencial e de inovador nos seus projetos, nos produtos que ela entrega para o cliente. Também precisaria de tempo assim para falar, mas tentando de forma resumida, eu penso que quando nós vamos você citou há pouco automóveis, o segmento, né? Quando nós adquirimos um automóvel, eu vou falar por mim, eu não entendo de mecânica, de elétrica, de lataria, de pneus, então eu espero que o carro que eu venha escolher já tenha sido profundamente pensado pelos engenheiros, pelos construtores daquela empresa que se propôs, que se colocou no mercado para construir um automóvel. Então nós da Fênix, quando sentamos para pensar e trabalhar e criar um empreendimento com um corpo de engenharia e depois durante a fase de construção, nós subentendemos que nós temos o dever de pensar pelo cliente que está na figura de várias outras profissões que não necessariamente, e a maioria não pertence à cadeia da construção civil. Então o nosso dever, e eu penso que é o dever de todos que constroem, é pensar e agir pelo cliente.
E dentro dessa linha de filosofia, fazer o melhor que estiver ao alcance da imaginação e naturalmente dos materiais que estiverem à disposição para aquele padrão de valor, de preço que a pessoa possa pagar. Porque também, por outro lado, não dá para fazer milagres, né? Mas pensar, por exemplo, na própria logística dentro do apartamento, que as dependências tenham uma pertinência entre si, né? Que possa-se ter aberturas que tragam a rua para o interior do apartamento, garantindo luminosidade, por exemplo. Já pensando na parte, nos projetos de ar-condicionado, nos projetos hidráulicos, mesmo de segurança, né? Tanto quanto um preventivo de incêndio, ou mesmo um circuito fechado de TV, o tipo de fechadura que é colocado nas portas, tanto do apartamento quanto das dependências comuns, né? Pensar em segurança, que é muito importante, pensar na parte dos custos condominiais. Então, tudo isso são elementos que acabam tendo, dentro, como recentemente criou-se, ratificou-se a questão, né? O conjunto da obra, né? Que deve vir, não sei a origem exata disso, mas o conjunto da obra também deve vir do setor da construção civil. Então, é um conjunto de elementos, né? São várias peças que se interligam, que fazem com que quando o adquirente de uma unidade, ele adentre para viver nela, ele possa, às vezes, intuitivamente apenas, mas sentir um conforto, sentir uma ambiência, sentir que ele não encontra problemas, né? E que ele pode viver ali de uma maneira digna, uma maneira decente, honesta, e que esteja por trás daquilo uma vibração também, que aí entramos numa dimensão maior, né? Uma vibração de pessoas que ali estiveram para fazer aquela construção, verdadeiramente dedicadas, né? Com o coração, com a alma, que dedicaram parte da sua vida, que está definida no seu tempo, que ali foi dedicado, para fazer o que naquela ocasião de melhor havia na sua consciência. Nós da Fênix lutamos bastante, verdadeiramente por isso. O resultado aí, cada um dá a sua nota, né? Mas eu garanto que a nossa nota em esforço para fazer o melhor, ela é uma boa nota. Nós não nos reprimimos aqui, nos abstivemos de não nos esforçarmos muito para fazer isso. O resultado a gente pode ver nos empreendimentos que a Fênix entrega, né? E no feedback desses clientes, enfim, dessas pessoas que hoje moram no produto de vocês, no empreendimento. Pensado, planejado e construído pela Fênix. Amém. Nós temos bastante feedbacks positivos, sim. Que nós, inclusive, entregamos mais do que prometemos. Mas aí eu sou suspeito a falar, eu penso que aí caberia falar um pouquinho com os próprios clientes para ver isso mais de perto. Em linha geral, eu posso dizer que a gente tem um nível de satisfação, nós temos, né? Todo o trabalho da equipe Fênix aqui bastante alto. Isso é gratificante. Ô Márcio, a gente falou de diferencial, de inovação, e o que a gente tem de novo aí? O que tem de a gente está prestigiando nesse momento, ou futuramente, o que a Fênix vai trazer de novo para Tubarão? De novo para Tubarão. Bem, então, bem recentemente, agora finalzinho do ano passado, 2020, nós entregamos o Delfos, um residencial de altíssimo padrão, apartamentos em torno de 300 metros quadrados praticamente, no coração da cidade. Estamos encerrando agora, nesse segundo semestre, o Memphis, uma obra também no coração da cidade, aqui a rua Luiz Martins Colasso. São 20 unidades apenas, 2 por andar, sacada panorâmica, lavabo, suíte, uma teteia também de habitação. E agora nós estamos iniciando a obra do Vila Parque Residência, que é uma obra junto ao centro da cidade, a 13 minutos caminhando do Colégio São José, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, cercado por 3 artérias de deslocamento, a Rua Vidal Ramos, a Rua Teodoto Tonon e a Rua Pedro Zappellini, fazendo então 2 esquinas, um terreno de 8.000 metros, onde foram construídas duas torres, e entre as 2 torres nós construímos uma área de em torno de 3.000 metros, 3.400 metros quadrados de lazer, horizontalizada junto ao solo, com muita água,
muita arte, com muito paisagismo. E junto a essa área que nós chamamos de parque, essa área de solo, nós temos uma área verticalizada com 2 pavimentos que nós batizamos de clube, onde encontram-se ali 3 salões de festas, 3 academias, temos ali 2 salões de jogos, um estúdio de música, uma sala de coworking, uma sala de reuniões, uma sala de estudos, uma brinquedoteca. Então, um empreendimento bastante é esse que anteriormente eu havia comentado. Ele é um empreendimento que tem altíssimo luxo, porque o que está lá sendo construído foi com muita arte e com um padrão muito alto, não só nas áreas privativas, no interior dos apartamentos, como e bastante nessas áreas comuns. Então será um empreendimento que hoje é um tanto quanto difícil, porque nós temos maquetes virtuais, né? Mas assim, quando ele estiver sendo entregue, que as pessoas puderem verificar o que lá hoje, enquanto ainda uma proposta for entregue, executado, as pessoas terão orgulho de adentrarem a sua habitação e poderem usufruir, poderem ter também uma grande satisfação de levar um familiar, um amigo, para poderem dizer, é nesse padrão de vida que eu habito, eu mereço viver aqui. E Tubarão merece esse empreendimento, né? E está sendo construído por muitas mãos e foi fabricado nas pranchetas por verdadeiros artistas, né? Da arquitetura, do paisagismo, do luminotécnico, da parte hidráulica, enfim, vários projetos que estão ali enriquecendo essa obra que em breve, até 2025, não mais que isso, a cidade estará recebendo. Esse é o que tem um pouco aqui para te dizer sobre essa questão. É um projeto que foi pensado nos mínimos detalhes, né, Márcio? Assim, a gente Sim. vê assim, o cuidado que foi feito em cada detalhezinho, em cada projeto, em cada fachada. E o mais importante, a gente falar para o nosso telespectador, é que ele é um projeto de luxo, mas que ele está acessível às pessoas que querem um apartamento de médio padrão, né? Aquelas pessoas que se interessarem por um produto de 2 quartos, sendo um suíte, em torno de 75 metros quadrados, né? Ou 3 quartos, sendo um suíte com 85 metros quadrados, uma faixa aí de 400 a 500 mil reais. Então, nesse padrão, para quem procura esse padrão de valor, né? A gente tem tido o privilégio assim, de temos tido muitos clientes, aliás, está fazendo 90 dias que nós iniciamos a comercialização e já estamos quase em 50% das vendas, né? Isso para nós é um motivo assim, de celebrar. E temos muitos profissionais ali liberais, entre advogados, dentistas, médicos, engenheiros, profissionais liberais. Tem muita gente interessada, comprando, investindo. E é magnífico, assim, vemos que em muitos casos é a primeira moradia, alguns casos é um casal já com um pouco mais de idade, que os filhos já foram, então eles querem um lugar assim que seja desse padrão de tamanho, para viverem numa comunidade, né, num lugar seguro, tranquilo. Então é gratificante assim, sentir que as pessoas vão se encaixando dentro daquela proposta. E o resultado, eu penso que não tem maior do que o resultado comercial, né? Ou seja, a aceitação. Sim. E ele está sendo muito bem aceito, muito bem aceito. O projeto já é um sucesso, né? Amém. Ô, Márcio, nós sabemos que construtoras constroem e geralmente eles vendem seus produtos na planta, né? A maior parte, você acabou de falar, o produto foi lançado há 90 dias, já está com 50%, 60% vendido. A maior parte dos produtos são vendidos na planta. E eu preparei aqui uma pergunta para a gente deixar aí para o nosso cliente, né? Quais são os cuidados que esse cliente precisa ter para comprar um produto na planta, né? Qual é a melhor forma dele investir num produto na planta para obter o melhor resultado, tanto seja para moradia quanto seja para investimento, né? Porque independente da intenção, o cuidado tem que ser o mesmo. Sem dúvida. Eu tentaria responder essa pergunta. A mesma preocupação que nós, enquanto uma incorporadora, temos quando vamos pensar um novo produto, um novo residencial, nós estudamos
também para dar o melhor para o nosso cliente. E como que pode se fazer isso? Então, às vezes me dá vontade, Edilene, se eu não amasse tanto a construção civil, eu penso que ao invés de eu me dedicar frente a computadores para estudar bolsas de valores, que também é uma boa opção, né, uma vida de empreendedorismo, mas eu me dedicaria a estudar imóveis para adquirir, até porque gosto muito de trabalhar com imóveis, sejam apartamentos de alto padrão, ou médio, ou até de um padrão de preço mais acessível, né? Então, tentando responder essa pergunta, eu diria que uma das primeiríssimas coisas que eu me preocuparia é com a empresa que está por trás do empreendimento, né? Se ele ainda estiver em fase de planta. Se for um produto acabado, essa preocupação já diminui, embora não deixe de haver, né? Tem que estudar antes de comprar um imóvel, pegar o CNPJ da empresa e ver se ela está envolvida com algum problema trabalhista, enfim, qualquer tipo de problema que a justiça possa estar cobrando, exigindo, que isso realmente pode complicar para um aquisitor. Então, olhar quem está por trás dessa construção, a incorporadora, a empresa que está por trás disso, né, o CNPJ. Uma segunda coisa que é muito importante, eu avalio como a localização. Porque um magnífico produto construído num local que não haja apelo de procura é chover no molhado, é enxugar gelo, né? É jogar dinheiro fora. Então a localização eu entendo como um dos principais itens, né? E depois disso é fazer uma análise de preço por metro quadrado. Porque eu estou comprando a construção civil, ela baseia-se, né, salvo engano meu, mas ela basicamente tem um custo ligado a metro quadrado, né, que é distribuído em um terreno que tem um preço. Então, na beira-mar, em Balneário Camboriú, o metro quadrado ele torna-se muito mais alto, dado que o terreno também tem um preço muito mais alto. Então, essa composição do terreno mais o metro quadrado, eu vou comparar com as opções que eu estiver procurando, que eu tiver à minha disposição, né? Então, se eu tiver 2 apartamentos com 100 metros quadrados, um custar, digamos que 400 mil e outro custar 450, e eles forem muito parecidos em localização, etc., então eu já tenho ali um outro referencial importante para eu saber, do ponto de vista financeiro, se o meu aporte, se o meu investimento, ele vai ou não ter um maior lucro com essa opção, com a opção A ou a opção B. Então, essa comparação do valor metro quadrado. E nós temos no Villa Park, por exemplo, um custo-benefício entre os melhores da cidade. E eu pediria que quem estiver em dúvida, né, que estiver procurando, que faça essa comparação. Isso é uma coisa muito importante, aproveito aqui para fazer essa propaganda. Então, é importante estudar a localização, é importante estudar o empreendedor que está por trás, o preço por metro quadrado e, naturalmente, se o projeto é ou não do meu agrado e, por último, eu diria, né, não por último, mas também e principalmente, pegar o memorial descritivo e saber o que é que estão me entregando. Né? Que tipo de padrão tem os acabamentos, o que entrega, o que deixa de entregar, o quanto possivelmente eu terei que ainda aportar uma vez que eu receba o imóvel que eu estou comprando. Algumas empresas não entregam com muitas coisas, né? E nem sempre isso fica bem claro. Então, que aquele que estiver comprando, que fique atento a isso, ao memorial descritivo também. São informações muito importantes, né, para o cliente se atentar e pesquisar, né, Márcio? Pesquisar, fazer uma boa pesquisa, não comprar nada com pressa, contar sempre com assessoria especializada, vai lá, entre em contato com o corretor da sua confiança, com a imobiliária que tem parceria, que já conhece, né, todas as construtoras e todos os produtos que estão no mercado, né? Então, agora aproveitando, faz um convite aí para o nosso telespectador para vir aqui conhecer a Fênix, conhecer o produto da Fênix, né? Para estreitar esses laços aí com as pessoas que querem conhecer mais um pouquinho da Fênix. Nós, quando precisamos de um profissional de saúde, nós vamos atrás de um médico, né? Supostamente que estudou para nos atender. E eu concordo com o que você falou, Edilene, sem ter que puxar brasa para a sua sardinha. Quando eu quero adquirir um imóvel,
Eu naturalmente não tenho obrigação de entender de quais são os requisitos básicos, né? Como é que eu faço essa análise, essa apreciação para saber se o meu suado dinheiro, né, fruto do meu trabalho, está ou não sendo dedicado, investido no lugar certo. Então a procura de uma empresa, né, uma empresa que possa verdadeiramente e interessadamente me conferir o melhor imóvel. Então procure um corretor, procure alguém que possa ser um consultor para você, e nós colocamos aqui a Fênix Construções dentro daqueles produtos que nós estamos trabalhando, né, os padrões que a gente costuma entregar, para que você venha e conheça, né, a Habitara, pelas mãos da Habitara, que é um dos nossos parceiros aqui, um fantástico parceiro, querido, temos ele no nosso coração, Edilene, quero deixar isso aqui registrado, né? Então, conheça os produtos que tem à disposição aqui nessa magnífica cidade de Tubarão, e colocamos a Fênix aqui também à sua disposição, né, nos nossos sites. Temos aqui na Fênix Construções, temos aqui o nosso site, as nossas mídias, e portas abertas aqui também, para que você possa ter-nos como uma das suas possibilidades de escolha. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcio. Obrigada pela oportunidade, por esse bate-papo aí, levar um pouquinho de informação, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Né, agradecemos muito a oportunidade, agradecemos a parceria, certo? E convidamos você para vir conhecer o trabalho da Fênix, conhecer, também conta com a nossa assessoria. A gente faz uma assessoria não só de compra de produto final, mas também principalmente de investimento, né? Que a gente trabalha bem forte nesse ramo. E a gente quer ajudar você a escolher o melhor produto, fazer o melhor negócio, né? Juntamente aí com os nossos parceiros. Um deles é a Fênix, aqui representada pelo Márcio. Quero também agradecer a parceria não só do Márcio, mas de toda a família Fênix, né? Porque a gente sabe que tem um corpo de pessoas aí fazendo a construtora acontecer, fazendo o trabalho acontecer, e a gente tem que agradecer esse pessoal que veste a camisa, né, Márcio? Muito obrigada, deixo aqui nosso agradecimento, e que a gente possa, no próximo momento aí, conversar mais um pouquinho sobre produtos, sobre o mercado imobiliário. E para você que está nos assistindo, corre lá no nosso canal, se você já está aí, então já se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as entrevistas que a gente posta aqui, de todos os conteúdos que a gente prepara para você, tá certo? Muito obrigada e até a próxima entrevista.